Hoje nós continuaremos a nossa série de mensagens em Hebreus. No domingo passado terminamos o capítulo 6 e hoje então nós iremos falar a respeito dos 19 primeiros versículos desse texto. Então você pode abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 19, ou caso você também queira, pode acompanhar aqui pela projeção. Hebreus capítulo 7, versículos 1 a 19, onde a palavra do Senhor nos diz: Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre esses, eles recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertencem a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Amém. Irmãos, uma coisa é verdade e bastante curiosa, que é a relação entre a expectativa que nós temos de um evento e quando de fato chega esse evento. Alguém já falou no passado que, às vezes, melhor do que as férias é esperar pelas férias. De certa forma, isso é verdade, especialmente para alguns malucos como eu, que já com 2 anos de antecedência das férias, já está planejando cada detalhe da viagem, já está analisando cada local que vai ser visitado, já verificando como vai estar o clima naquele local. Irmãos, o pastor Aguinaldo postou a foto ontem do clima, eu já estava verificando há 3 semanas atrás como vai estar em Campos do Jordão o clima, para ver o tamanho da minha loucura e da minha expectativa quanto à viagem. Há 4 semanas atrás eu já tinha colocado no meu Waze o ponto de referência lá do hotel, onde nós estaremos, se o Senhor assim permitir, na próxima semana. No final do mês eu vou visitar o meu sobrinho em Goiás,
eu já coloquei todos os pontos que eu vou utilizar no Waze no meu celular. Tamanha é a expectativa. Não sei se estar lá vai ser tão bom quanto a expectativa, mas eu já estou pilhado nessa expectativa. E muitas vezes, é claro, quando chega o destino planejado, a não ser que ocorra algum imprevisto, você foi enganado, aquilo não é tão bom quanto parece ser, ou choveu todos os dias, estar lá, a concretização das férias, por exemplo, é muito bom. Mas essa regra também não é geral, porque na grande maioria, embora a expectativa seja boa, mas se não se compara ao deleite da chegada daquilo que é aguardado. Por exemplo, hoje nós estamos 10 de novembro, creio que alguns de vocês já estão começando os preparativos para as festividades de final de ano. Já estão começando a decorar a casa, já estão começando a pensar no que vai acontecer, mas nada se compara ao Natal, nada se compara àquele momento da troca dos presentes, o amigo oculto, os parentes todos reunidos, as comidas cuidadosamente preparadas e já pensadas desde já, que não haverá uva passa para estragá-las. Irmãos, esse é o segredo, esse é o ponto. Quer agradar todo mundo, não coloque uva passa na comida. Mulheres grávidas, também, por mais que a gravidez seja um deleite, tenha suas alegrias, os seus prazeres, com o passar dos dias, com o passar dos meses, começa a bater aquela agonia pelo nascimento, aquele desconforto, já não consegue dormir de todos os lados, agora é só de um lado, o peso, os pés que estão inchados. E o maior prazer é quando a mãe, então, recebe o bebê nos seus braços. É muito melhor do que a própria expectativa em si mesmo. E agora pense na situação ao contrário. Que esquisito seria a mulher, por exemplo, dizer que ela gostou tanto da sensação da gravidez que ela gostaria de passar os próximos 10 anos com um bebê no seu ventre, sem que aquele bebê viesse a nascer. Com certeza isso causaria um estranhamento muito grande. Mas por que tudo isso? Porque hoje, irmãos, nós vamos falar sobre algo similar, com a chegada de algo superior, sobre aquilo ao qual todos nós, o povo de Deus, esperamos por milênios, esperamos por séculos, uma gravidez que demorava, mas que até enfim ela chegou ao seu termo. Hoje nós vamos falar a respeito da chegada triunfal de Cristo e sobre como Ele é o cumprimento de todas as expectativas que nós tínhamos. E como isso é, e como se torna esquisito, muitas vezes estranho, eu e você vivermos como se Ele não tivesse chegado, vivermos como se ainda no tempo da expectativa. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é Cristo, um sacerdote superior. Porque quando a gente lê o texto, que acabamos de fazê-lo, há momentos atrás, nós podemos pensar, vixe, hoje o pastor vai falar sobre dízimo. Hoje ele vai me pegar na curva e o culto inteiro vai ser a respeito de dízimo. Mas não é isso, irmãos, o que o texto está falando. O texto está falando a respeito da pessoa e da obra de Cristo, da superioridade de Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque. Se Melquisedeque já era superior até mesmo ao grande sacerdócio levítico, Cristo ainda é superior. E por isso nós devemos confiar e depositar a nossa vida nele. Assim, por que Cristo é esse sacerdócio superior? Porque há uma linhagem sacerdotal mais antiga e superior que a de Levi. No domingo passado, nós vimos a respeito da maravilhosa ideia da âncora da nossa alma e da superioridade, da certeza do cuidado que nós temos em Cristo Jesus. Que Cristo já entrou na presença de Deus e nós agora estamos ancorados nele. Ainda que estejamos fora do porto, mas nós já estamos ancorados
ali naquele porto. E então, com essa certeza absoluta, com essa esperança superior que nós temos, de que nós estaremos com Cristo Jesus, no final do capítulo 6, o autor toca em uma figura chamada Melquisedeque. E agora, no capítulo 7, ele vai trazer algumas informações e alguns detalhes a respeito daquilo que está acontecendo aqui. Lá no texto nós vimos, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio, nem dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Vamos lembrar um pouquinho a história. Vamos falar e lembrarmos primeiramente o porquê é a importância da figura de um sacerdote. Por que é preciso a existência de sacerdotes? E se você se lembrar, por causa da queda dos nossos pais, Adão e Eva, passou a ser necessário a existência de intermediários entre nós e Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E nós, pessoas manchadas pelo pecado, não podemos comparecer diante de Deus se não houver um intermediário, se não houver alguém que de alguma forma faça propiciação por meio de sangue para entrarmos diante de Deus. E isso já ficou muito claro desde o início das Escrituras, quando Adão e Eva pecam e Deus sacrifica um animal e os reveste Adão e Eva com a pele daquele animal, foi necessário derramamento de sangue. Abel também entendeu esse princípio e quando chegou a hora dele adorar a Deus, ele aprendeu para que se chegar diante de Deus, ele também precisava de um sacrifício. Era necessário derramamento de sangue, um substituto. E à medida que a história vai avançando, a revelação vai crescendo, Deus foi nos ensinando a respeito da necessidade de sacerdotes. E o autor aqui de Hebreus faz referência a um sacerdócio antigo, um sacerdócio um tanto misterioso, que sabemos muito pouco a respeito, que está descrito lá em Gênesis 14. E se você se lembra também um pouco dessa história, quando o texto fala de Melquisedeque, está falando de uma guerra de um rei que, associado com outros, atacou a Transjordânia, matou muita gente, levou vários outros como escravos, e dentre esses escravos estavam Ló, aquele que era sobrinho de Abraão. E a notícia chegando então até Abraão, Abraão sai com 318 homens para a batalha, os persegue, ganha aquela batalha e retorna então com o seu sobrinho, retorna também com os despojos de guerra e com alguns cativos. E ao retornar, ele se encontra com o rei de Sodoma, mas recusa as recompensas que o rei de Sodoma estava lhe dando. E ele recusa dizendo que ele o rejeita porque ele estava servindo ao Deus Altíssimo. Mas de quem Abraão estava falando? Abraão estava falando do encontro que ele havia tido com Melquisedeque, que conforme Gênesis 14, Abraão se encontra com um homem que chegou levando para ele pão e vinho para uma refeição pactual, alguém que abençoou Abraão e glorificou ao Deus Altíssimo, e Abraão reconheceu a superioridade daquele homem e deu o dízimo de tudo quanto ele tinha. Mas, embora haja muita especulação a respeito de quem seja Melquisedeque, há teólogos muito bons que vão dizer que era um ser de fato superior, porque fala-se que não há genealogia, não há descrição, mas uma gama também muito grande de teólogos
fala que era um indivíduo comum, como qualquer outro de nós, mas que Deus resolveu não nos dar maiores detalhes. Mas para nós, o que de fato aqui importa é que Abraão reconhece a grandeza desse homem e paga a ele o dízimo. E como funciona então essa superioridade sobre Abraão e posteriormente sobre os levitas? Nesse fato, o inferior paga dízimo ao superior. Ora, se até Abraão sente-se na vontade de honrar a Melquisedeque por meio do dízimo, quanto mais os levitas, que eram meros descendentes de Abraão. Melquisedeque é um sacerdote maior e mais impressionante do que qualquer levita que já caminhou sobre a terra. Mas Melquisedeque, e essa superioridade também se mostra no fato de que é Melquisedeque que abençoa Abraão e não ao contrário. Esse costume hoje, principalmente entre os mais novos, tem se perdido muito, que geralmente os mais novos chegam a alguém mais velho e lhe pede a bênção. Bênção pai, bênção mãe, bênção vô, bênção vó. E por que os mais novos fazem isso? Geralmente porque reconhecem naqueles que são mais velhos, com a sua vida, com a sua honra, com a sua experiência, alguém que está na posição de abençoar o mais novo. Agora imagine quão estranho seria se os mais velhos chegassem para os mais novos e pedissem a bênção. Não faria sentido nenhum. E é isso o que se está passando aqui. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, é Melquisedeque que abençoa Abraão, porque trata-se de alguém maior, trata-se de alguém superior. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. E quem é esse Melquisedeque? Por que ele era tão importante? E infelizmente, irmãos, as informações a seu respeito são muito escassas. As únicas informações são as que temos em Gênesis 14, Hebreus, aqui capítulo 7 e alguns outros. Mas fala-se que o nome de Melquisedeque significa rei de justiça e que ele era rei em uma cidade chamada Salém, que, ao que tudo indica, posteriormente seria Jerusalém. Além disso, é importante notar que em um mundo pagão, onde poucas pessoas seguiam o Senhor, Deus tinha um indivíduo que era rei e sacerdote na terra de Salém, um rei e sacerdote do Deus Altíssimo. Mas aí você pode perguntar, pastor, mas por que é importante esse fato de um único indivíduo ser rei e sacerdote? Se você também se lembrar da história bíblica, você também achará na sua mente que o Senhor nunca uniu esses dois ofícios. Inclusive, posteriormente, Deus regulamenta na lei que o sacerdócio viria unicamente da tribo de Levi e que os reis viriam unicamente da tribo de Judá. Mas nesse caso específico, Deus tinha levantado um homem para fazer as duas coisas. E a ideia aqui é o seguinte: há um sacerdócio superior ao levítico. Logo, não há nada estranho em dizermos que Jesus é um sacerdote superior, mesmo que ele tenha vindo da tribo de Judá. Porque era bem possível, irmãos, e aí a gente precisa lembrar do contexto aos Hebreus, de que irmãos estavam pensando em deixar o judaísmo, estavam pensando em abandonar a Cristo, estavam pensando em voltar para a sua velha religião, porque muitas vezes eles poderiam pensar: será que ao deixarmos o sacerdócio levítico, será que ao deixarmos o templo, será que ao deixarmos os sacrifícios, será que ao deixarmos a Páscoa, nós não estamos, em última instância, cortando o nosso acesso a Deus? Porque na sua mente o único acesso a Deus era por meio disso, do sacerdócio levítico, do templo, da Páscoa. Será que é possível nós chegarmos
diante de Deus por meio de alguém que não seja levita. Jesus não era levita. Será que é possível? E o autor, então, aos Hebreus, está mostrando que sim, é possível. Porque existe uma linha sacerdotal mais antiga, superior, mais impressionante que a linhagem de Levi. É a linhagem de Melquisedeque. Existe sim uma forma de ser sacerdote sem ser da linhagem de Levi. Existe uma forma de ser um verdadeiro sacerdote e fazer a união entre Deus e o homem sem ter nascido por meio de Levi. E essa linhagem é por meio de Melquisedeque. Porque o sacerdócio levítico era imperfeito, pois era preparatório para o de Cristo. Olha só o que o texto nos diz. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Irmãos, o sacerdócio levítico não resolvia o problema. Era uma linhagem de sacerdotes que atuavam, sim, ordenados por Deus, seguindo as prescrições do próprio Deus, mas era uma linhagem que apenas mostrava o caminho para a resolução. Era algo imperfeito, era algo necessariamente temporário, uma gestação de vários séculos até que enfim chegaria o dia em que o Messias nasceria. E passou, era uma gestação. Chegou aquele que é superior, chegou aquele que é perfeito, chegou o Messias. Um sacerdote que, à semelhança de Melquisedeque, não veio da linhagem de Levi. Um sacerdote que, à semelhança de Melquisedeque, que aparece e a quem todos os patriarcas se dobram diante dele. Um sacerdote que veio para abençoar, um sacerdote que é rei e sacerdote ao mesmo tempo. Jesus é superior. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Veja que ao explicar por que Jesus é maior, o autor aqui está citando o Salmo 110, salmo que nós lemos aqui na nossa liturgia, uma profecia e, segundo os autores, uma das mais importantes profecias do Antigo Testamento, porque é o capítulo onde Deus nos explica a respeito da pessoa do Messias, o filho de Davi, aquele que seria tanto rei quanto sacerdote. E que um salmo em que uma figura importante do Antigo Testamento, ninguém menos que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, profeticamente fala a respeito de alguém que viria, a quem ele chamaria de Senhor, alguém que reinaria até que Deus colocasse os inimigos debaixo dos seus pés, alguém que sairia esmagando cabeças e subjugando todos os seus inimigos. E esse alguém seria da linhagem de Melquisedeque. Logo, Jesus é maior do que qualquer levita, pois não é sacerdote por meio de uma linhagem carnal, mas por meio de uma linhagem indestrutível e indissolúvel. E veja que quando o autor aqui fala a respeito de uma linhagem carnal, ele não está se referindo a uma linhagem pecaminosa, como Paulo utiliza nos seus escritos. O que ele está dizendo que é uma linhagem humana, definida por questões externas, humanas. Comentaristas dizem e explicam quais eram os requisitos para alguém ser sacerdote. Primeiro,
a mãe precisava ser levita e o pai ser sacerdote. Além disso, lá em Levítico 21, tem uma série de requisitos físicos que, se o proponente ao sacerdote não os cumprisse, ele não podia assumir o sacerdócio. Havia toda uma cerimônia para ser ordenado. Existiam vestes que ele deveria tomar posse delas. Ele deveria ser ungido, regras que deveriam ser observadas. Era de forma completa um sacerdócio carnal, ligado a questões externas. Mas não assim o sacerdócio de Cristo. A qualificação de Cristo não era interna. A qualificação de Cristo para o sacerdócio era interna, era em razão da sua vida indissolúvel, da sua vida indestrutível, de ser quem Ele é. E vida indissolúvel não significa que Cristo nunca morreu, significa que o nosso sacerdote enfrentou a morte, mas que essa não foi capaz de segurá-lo. Olha a diferença. Os sacerdotes levitas serviam por alguns anos e depois morriam. O sacerdote Jesus Cristo morreu ao realizar a obra sacerdotal, mas ele voltou da morte. Em Cristo a velha aliança está completa, está revogada. Ela era fraca, ela era incompleta. Agora nós temos uma esperança superior. Veja, o que nós temos em Jesus Cristo é maior do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. É por isso que o autor aos Hebreus está dizendo, olha, não voltem para o judaísmo, não voltem para as velhas crenças. Vocês não vão encontrar no judaísmo, nas questões exteriores, a segurança que só pode ser encontrada em Cristo Jesus. Porque nós não podemos nos aproximar de Deus pela mera externalidade da lei ou do sacrifício. Agora nós podemos sim nos aproximar de Deus por causa de algo superior e mais poderoso, a própria vida indissolúvel de Jesus Cristo. Com Cristo, nós temos algo que nós nunca teríamos no velho pacto. Os sacerdotes levitas morriam. O sacerdote Jesus está vivo. Os sacerdotes levitas faziam expiação uma vez por ano e tinham que repetir isso ano após ano. O sacerdote Jesus fez expiação uma vez por todas. Isso significa que Cristo é a culminação, é o auge do plano de Deus. E isso é muito importante porque muitos cristãos não entendem que o plano de Deus sempre foi Cristo Jesus. Sempre foi o de trazer o grande rei e sacerdote, Jesus Cristo. Cristo Jesus não veio para ser um rei que meramente veio para nos dar dinheiro, acabar com as doenças, como pensam os defensores da teologia da prosperidade. Cristo Jesus não veio para ser um mero rei que acaba com a injustiça social, como advogam os teólogos da teologia da missão integral. Nada disso. Ele veio para lidar com o grande problema, com aquele ao qual nenhum de nós era capaz de lidar, com aquele que nenhum governante terreno pode tratar. Aquele problema do qual os sacerdotes levíticos faziam apenas um trato paliativo, um pequeno curativo até poder chegar no hospital. E por isso, irmãos, hoje nós temos livre acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Nós não precisamos de nenhum mediador terreno, pois Cristo Jesus, o grande sumo sacerdote, já o fez por nós. Nesses dias estranhos que eu e você estamos vivendo, nesses dias onde notícias terríveis chegam por todos os lados, o nosso coração aperta e anseia por algo superior. Você de fato quer ter paz? Há um rei de paz, que é incomparável, rei de Salém, rei da Jerusalém celestial. Ele adquiriu paz com Deus.
Seu coração anseia por justiça? Há um rei de justiça. Há um rei que nunca pecou, um rei completamente justo e que coloca a sua justiça a nosso favor. Você quer uma solução para esse mundo que não seja mais um pequeno paliativo, mas que de fato lide com o problema do pecado? Há um rei, sacerdote chamado Jesus Cristo, que está resolvendo tudo isso, que já está tratando tudo isso. De certa forma, irmãos, esse encontro de Abraão com Melquisedeque, em Gênesis 14, ele serve de uma prévia do encontro que eu e você teremos com Cristo Jesus. Pois um dia, quando essa batalha que nós estamos lutando nessa vida cessar, nós vamos encontrar com o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o Cristo ressurreto, que também virá para nos abençoar, que também vai trazer pão e vinho para comermos com Ele por toda a eternidade. Que o Senhor nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, e então receberemos a bênção do Senhor. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor pelo sacerdócio de Cristo Jesus. Obrigado, porque em Cristo Jesus o Senhor resolveu a maior de todas as mazelas. O Senhor pôs fim ao maior de todos os problemas, que era o pecado, que era a nossa separação com o Senhor. E, ó Deus, a nossa oração é que, de fato, nos agarremos a Cristo Jesus, o Rei e sacerdote, aquele que é superior até mesmo a Melquisedeque. E que, ó Deus, enquanto aqui estivermos, enquanto, ó Deus, não formos recebidos por Ele, enquanto nós ainda não pudermos nos deleitar desse banquete que por Ele está preparado, que a nossa confiança esteja unicamente em Cristo Jesus. Que a certeza da nossa salvação esteja depositada exclusivamente na pessoa e obra de Jesus Cristo. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as ternas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.